Fala aí, ô esquisito. Como estão as coisas? Beleza? Bom, pessoal, hoje nossa aula é sobre soros e vacinas. Vamos aprender? Roda a vinheta. Bom, pessoal, vocês serão capazes de aprender nessa aula qual que é a diferença básica entre soro e vacina. Muita gente tem essa dificuldade e agora você vai conseguir aprender aqui no canal Zoidinha, ok? Vamos abrir os cadernos, pegar as canetas coloridas, quero tudo bem caprichado para você poder gravar. Vamos lá. Pessoal, soro e vacina, na verdade, são o quê? São substâncias utilizadas, né, pela medicina para auxiliar na questão emergencial, quando você, por exemplo, você é picado por uma cobra, por um escorpião, algo do tipo, ou até como prevenir. Só que agora nós vamos ver de forma separada como que cada um funciona, ok? Muitas vezes em sala de aula, quando eu estou falando de soro, muitos alunos falam assim, eu tomei soro semana passada, eu estava com diarreia. Não, gente, esse soro não é aquele soro que você fica tomando lá no hospital, tá? Aquele soro que você toma no hospital, geralmente é glicose, é água, né? É solução fisiológica para você hidratar com algum medicamento e tudo. O soro que eu estou falando aqui é um soro utilizado em situações emergenciais. A palavra-chave é emergencial, que na verdade é quando você tem algum contato com algum antígeno, né? Como que eu posso dizer? Que esse antígeno, ele é tão letal que o seu corpo, ele não teria tempo de te defender. Professora, mas o que é antígeno? Então vamos lá, vamos lembrar o que é antígeno. Pessoal, antígeno, na verdade, é um termo utilizado, antígeno, é um termo utilizado para aquele micro-organismo, aquele agente que ele está sendo um invasor no seu organismo, que ele está, na verdade, estimulando o seu sistema de defesa a fazer alguma coisa. Então, por exemplo, né, vamos supor que você teve uma relação sexual desprevenida e você teve contato com uma pessoa que era portadora do vírus do HIV, né? E esse vírus, ele foi parar dentro da sua corrente sanguínea. Olha ele aqui que bonitinho, olha, o vírus. Vírus. Quando o seu sistema imunológico, que é composto pelos glóbulos brancos do seu organismo, vou fazer um glóbulo branco aqui, meramente ilustrativa, tá, pessoal? Então, quando o glóbulo branco, ele detectou esse vírus, e ele vai tentar te defender contra esse vírus agora, ele vai ser chamado de antígeno. O seu sistema imunológico, que no caso, né, o nosso sistema imunológico é composto pelos glóbulos brancos de vários tipos, né? Esse glóbulo branco, então, ele vai identificar esse antígeno, ele vai estudar esse antígeno e ele vai produzir uma substância formada de proteína, que é chamada, sabe de quê? É chamada de anticorpo. Olha o anticorpo aqui, é uma substância proteica produzida pela célula do sangue glóbulo branco. Esse anticorpo, ele vai ser específico para esse antígeno. E esse anticorpo, então, ele vai se ligar a esse antígeno, vai trazer esse antígeno até o glóbulo branco, e o glóbulo branco, então, vai fagocitar. Vai o quê? Game over. Então, na verdade, gente, quando o seu sistema imunológico ele identifica uma substância, né? Pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, enfim, ou uma substância qualquer mesmo, né? Ou tipo, vamos supor, uma pessoa que tem alergia à poeira. O sistema imunológico da pessoa reconhece a poeira como antígeno. Então, ela vai tentar eliminar, que é a reação alérgica.
Então, o vírus, ele dentro de uma pessoa, por exemplo, ele é chamado de antígeno. Então, vamos lembrar, antígeno é um invasor, ok? Anticorpo é como se fosse aquela ferramenta que o glóbulo branco vai pegar um invasor e vai eliminar. E lembrando que o glóbulo branco, quando ele produz um antígeno, né? Nós falamos que isso aqui é uma imunização ativa. É quando o seu corpo ele reage contra o antígeno, produzindo anticorpos contra ele. Então, você pegou uma gripe, então você produz anticorpos contra aquela gripe. Esse período de mais ou menos 7 dias, né, de você conseguir combater aquela gripe, foi por imunização ativa. Você produziu. Não esqueçam disso, ok? Então, vamos voltar à nossa explicação aqui. Então, no caso do soro, gente, nós falamos que é emergencial, que é uma imunização passiva. Por que isso? Porque vou trabalhar com exemplos para vocês entenderem melhor, né? Você foi picado por um escorpião, você foi picado por uma cobra, ou você pisou num prego, né, que estava cheio de tétano ali, para você, né, poderia te causar o tétano, né, que é uma bactéria capsulada. O que vai acontecer? O seu corpo, se ele fosse fazer a imunização ativa, esse período que demora para o glóbulo branco estudar, o glóbulo branco produzir um anticorpo, blá, 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 isso ia demorar muito, você ia morrer dos efeitos daquele antígeno que está no seu corpo. Então, a ciência desenvolveu o soro. O soro, gente, ele é utilizado quando você tem contato com esses antígenos. E dentro desse soro, o que eu tenho dentro desse soro? Eu tenho anticorpos contra aquele antígeno. Então, você foi lá picado por uma cobra. Eles te levam no posto de saúde, né, ou no hospital. Lá no hospital, eles vão te aplicar o soro, que já tem os anticorpos prontos. Não foi você que produziu, por isso que é chamado de imunização passiva. Esses anticorpos já vão pegando ali ó, e vão eliminando os antígenos de forma rápida, ok? Então, é muito bacana, é uma forma de emergência. Antigamente, quando não tinha o desenvolvimento desses tipos de soro, era muito complicado. Você era picado por escorpião, se fosse uma criança, então, caixão e vela, não tinha jeito, tá? Agora, a vacina. A vacina, gente, que ela é muito utilizada, ela tem um fator preventivo, né? Na verdade, né, igual você vai tomar lá, você toma vacina antitetânica. É uma vacina que vai te prevenir contra o tétano se você tiver contato. Uma vacina contra a gripe, que a gente toma todo ano, né? Geralmente antes do inverno, antes da gripe sazonal. Uma vacina contra H1N1 que os velhinhos estavam tomando, os professores também. O que acontece? Nessa vacina, eu não tenho anticorpos, mas eu tenho antígenos. Só que esses antígenos, eles são inativos. Não é um antígeno, tipo, eu vou tomar a vacina da gripe, tá cheio do vírus da gripe lá dentro e eu vou ficar gripado. Não. Ali dentro eu tenho antígenos inativos, tá? Na verdade, eles não vão te causar a doença, né? Eu escuto muita gente falar, até por falta de conhecimento, assim. Ai, meu Deus, todo ano eu tomo a vacina de gripe, logo depois eu fico gripado. Na verdade, às vezes quando você toma a vacina, você já estava contaminado, você já teve contato com esse vírus, então ali ele sai, né? Na verdade, ele manifesta. Mas a vacina em si, ela não te causa doença. Ela pode te causar alguma reação, né? Vamos supor, a vacina da gripe, por exemplo, se você tiver alergia à albumina do ovo, você não pode, porque a fabricação dela envolve esse componente, tá? Mas a vacina, gente, ela é muito bacana. Muitas doenças hoje são prevenidas, muitas mortes são evitadas por causa de uma vacina. Então, né, o calendário de uma criança, ela toma várias vacinas durante a vida dela. E essa vacina ali é cheia do bichinho, né? Modo de falar, porque não são animais, tá, pessoal? Por favor. Cheio de antígenos inativos. Esses antígenos, eles caem na sua corrente sanguínea.
Quando eles caem na sua corrente sanguínea, os seus glóbulos brancos vão identificar, ele não está entendendo que esses glóbulos, desculpa, que esses antígenos são fakes, porque são antígenos fakes, e ele começa a produzir anticorpo. E esses anticorpos, uma vez que ele foi produzido, ele fica ali na memória imunológica. Toda vez que seu corpo ele produz um anticorpo, ali fica uma memória. Então, vamos supor, eu tive catapora, né? Eu tive mesmo quando eu tinha uns 10 anos. Até hoje, se eu procurar anticorpos contra a catapora na minha corrente sanguínea, eu vou encontrar. Então, se eu tiver contato novamente com o vírus e se ele estiver da mesma forma, né, o capsídeo estiver igualzinho e tudo, o meu corpo ele já consegue combater antes mesmo que eu tenha os sintomas da doença. Então, gente, a imunização ativa, ela gera o quê? Memória imunológica. Então, crianças, vamos ver. Você tomou uma vacina contra H1N1. Você tomou ali antígenos inativos ou fakes, que fez o seu corpo produzir o quê? Os anticorpos por imunização ativa. Então, eventualmente, se você tiver contato com esse antígeno, como teve uma resposta imunológica de forma ativa, tem uma memória imunológica, o seu corpo ele já vai, sai daí vírus. Ele já elimina antes mesmo que você tenha o quê? Que você tenha os sintomas da doença. Então, é muito bacana, né? Em relação ao novo coronavírus aí, né? Uma vacina provavelmente será desenvolvida. Só que para ter o desenvolvimento dessa vacina, isso demora um tempo. Então, é por isso até que o governo está recomendando o isolamento, um dos motivos, para dar tempo, além dos hospitais se equiparem, mas também dar tempo de se desenvolver uma vacina contra isso, que eu acredito que isso vai acontecer, tá? E para fechar, toda vez que o antígeno ele muda de forma, existem vírus que mudam de forma muito rapidamente, para você ter ideia. Uma vacina nova contra aquele antígeno deve ser reaplicada. Então, todo ano você toma um de gripe, quer dizer que todo ano o vírus da gripe muda. Todo ano você toma de catapora? Não, porque ele não tem sofrido mudança, senão todo ano você teria que tomar, né? E assim vai, ok? Então, pessoal, é isso daí. Vamos estudar mais um pouquinho. Espero que vocês tenham entendido, né? Vamos aí se inscrever no canal, deixe seu like. E se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar nos comentários, ok? Um beijo e fiquem com Deus, esquisitos!